Mateus capítulo 10, versículo 23, logo aqui na Bíblia, vou abrir para você, diz o seguinte: quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, versículo 23. Mas qual o contexto real, o significado exato desse texto e quais são os pretextos ou as desculpas que os teólogos dão para lidar com essa promessa? O texto realmente se refere ao futuro, se refere ao passado? No caso, esse texto está se referindo à época de Jesus e de seus contemporâneos? Será que a volta que Jesus estava falando se referia a um encontro com os seus discípulos logo depois da pregação na cidade de Israel? Ou Jesus estava realmente falando da sua segunda vinda triunfante nos ares, que não deu certo? Será que Mateus se enganou? Será que Jesus mentiu? Essa promessa se cumpriu aonde? E como se cumpriu? Fica comigo, porque eu te conto tudo isso em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Bom, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jason Ferrer, muito prazer, por isso é uma honra muito grande poder receber você aqui. Muito obrigado por sua presença, agradeço a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, pela credibilidade, pela confiabilidade que você dá ao nosso trabalho. Obrigado a você que é membro do nosso canal, que nos ajuda, que nos fortalece com uma coluna poderosíssima. Muito obrigado por permitir que a minha voz, que os meus anseios, certo? Que as minhas mensagens possam chegar em mais corações, possam chegar em mais mentes, possam entrar em mais lares. Isso tudo por causa de você do outro lado, que nos ajuda, que nos financia, para que o nosso canal possa chegar em mais corações e mais mentes. E hoje eu vou me utilizar de duas versões da Bíblia, a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, como também a Bíblia de Estudo Pentecostal, muito utilizada por vários teólogos. Eu tenho outras traduções aqui em cima, certo? Mas vamos utilizar essas duas para que a gente possa pegar esse texto de hoje. Só para você ter uma ideia, nós temos várias interpretações a respeito desse mesmo tema de Mateus capítulo 10, versículo 23. Mas nós vamos citar pelo menos as oito mais importantes e demonstrar, Brasil, que nenhuma delas consegue explicar o texto de forma coesa, de forma coerente, de forma honesta. Se a Bíblia, na verdade, ela explica a própria Bíblia, então nós faremos isso com os próprios textos bíblicos e explicaremos esse texto em Mateus capítulo 10, versículo 23. Qual é o grande problema aqui? O problema é que existem dois grupos que defendem que Jesus voltou no ano 70, os preteristas parciais e os preteristas completos. Eles dizem que Jesus cumpriu todas as promessas, inclusive os preteristas completos dizem que Jesus cumpriu toda a sua tarefa no ano 70, a sua vinda, a vinda gloriosa, arrebatamento, ressurreição de mortos, certo? O céu, terra, nova céu, Jerusalém, tudo foi cumprido em 70. Já os preteristas parciais pensam um pouco diferente. Já os futuristas dizem que todas essas coisas que estão escritas e amarradas no passado vão ainda se cumprir, mesmo que o texto esteja deixando bem claro que tudo está amarrado para a época de Jesus. Mesmo assim, os futuristas dizem não. Jesus não pode ter mentido, porque se nada aconteceu em 70, se tudo o que aconteceu em 70 não significa nada do que Jesus falou, então Jesus mentiu. É evidente. Então Jesus não pode ter mentido. Já os preteristas dizem, mas se todas essas coisas, se a ressurreição realmente não aconteceu em 70 da maneira como Jesus falou, então Jesus mentiu. Então Jesus não pode ter mentido, logo, isso tudo deve ser espiritual. Isso tudo deve ser místico, né? Jesus não estava falando de uma realidade física. Então Jesus já reina. Quer dizer, é uma loucura completa. Porque as pessoas não admitem, dizendo, olha, Jesus realmente se enganou aqui. Mentiu, drasticamente, na cara dura. É isso que o texto está dizendo. Promessas que foram feitas e que não foram cumpridas. Mas eu vou passar para você, a partir de agora, 8 interpretações. Por que 8 interpretações? Veja, o Espírito Santo é um só, né? Existem 8 interpretações. Muito mais interpretações. Eu estou selecionando e elegendo 8.
Mas existem várias interpretações a respeito do mesmo versículo. E eles ainda dizem que o Espírito Santo está aqui para poder ajudar os crentes a entender as palavras de Jesus. Mas, poxa, como é que o Espírito Santo está aqui com 8 interpretações? Não existe nada mais complicado e que divida mais e que tenha um monte de interpretações do que escatologia. Escatologia é um quebra-cabeça, porque cada um entende do seu próprio modo, do seu próprio jeito. Se são 8 bilhões de seres humanos, são 8 bilhões de interpretações, se todos fossem adultos, né? E se todos fossem cristãos. Então seriam 8 bilhões de interpretações, porque cada um quer interpretar do seu próprio modo. E isso fica muito danoso, isso fica muito complicado, principalmente com Jesus estando conosco, né? E o Espírito Santo estando conosco, e anjos estando conosco, e tantas interpretações. Vamos lá para a primeira. Em primeiro lugar, nós temos muitos teólogos que defendem, por exemplo, que Mateus capítulo 10, versículo 23, significa que Jesus os seguiriam, que Jesus seguiria os discípulos e alcançaria todos eles até terminarem aquele circuito de pregação. Muitos teólogos, Brasil, afirmam que o texto é uma simples referência ao fato de que Jesus se juntaria novamente aos seus discípulos depois da missão deles. Mas essa interpretação não é justa, Brasil, não é adequada. Não se combina com o texto. Assim, diz o texto, presta bem atenção. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Jesus está querendo dizer que o Evangelho haveria de ser pregado por eles mesmos, pelos discípulos. Mesmo diante de perseguição, mesmo diante da grande tribulação que haveria de vir, Jesus, por exemplo, ele não se utilizaria do termo "em verdade vos digo", um termo que, na verdade, representa fidelidade, urgência, representa um fato, algo muitíssimamente importante, algo solene, para falar simplesmente de um mero encontro, um encontro comum que eles teriam após a pregação. No caso, o pessoal vai lá. Hoje é o que? Sexta-feira, né? Pronto. No sábado, na segunda, a gente se encontra. Não. Jesus não utilizaria a palavra "em verdade vos digo" para se encontrar com discípulos após aquele circuito de pregação. Por quê? No capítulo 11, eles já estavam juntos de novo. Jesus já estava com eles. Então, Jesus não estava ali se referindo a uma simples pregação. Vocês vão lá, que daqui a pouco eu encontro vocês. Não, Jesus não estava falando disso daí, pelo menos é o que eu vejo no texto. A ordem é para que os seus discípulos percorressem todas as cidades de Israel. Jesus está dando instruções de como esses discípulos vão ter que se comportar quando os mesmos estiverem sozinhos, certo? Mas ele deixa uma esperança: eu vou voltar e não dará tempo de vocês pregarem esse evangelho. É isso que Jesus está dizendo. O texto se enquadra perfeitamente com isso. Porque, veja, Brasil, geograficamente falando, as cidades de Israel levariam um tempo considerável para ser toda ela evangelizada. Então, Jesus não estava se referindo a um simples encontro de rotina entre eles. Vai por aqui, que eu vou por ali, e a gente se cruza e a gente se encontra. Não é isso. Outra coisa, nós precisamos entender que a expressão "sem que venha o Filho do Homem", utilizada por Mateus, então, para nós entendermos esse significado real, nós precisamos, inclusive, recorrer aqui ao livro de Daniel. É justamente no livro de Daniel, é nesse livro que nós encontramos a explicação acerca da origem do significado do título Filho do Homem, aplicada por Jesus. No capítulo 7, por exemplo, do livro de Daniel, o profeta Daniel, ele escreve que viu, vindo com as nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até eles. Daniel capítulo 7, versículo 13. E para que todos reconhecessem a grandeza de Jesus como filho do homem, Jesus, ele se utiliza desse texto, Daniel capítulo 7, versículo 13. Jesus se utiliza desse título diante do próprio povo de Israel, para que todos o reconheçam como um enviado de Deus, o profetizado pelo próprio Daniel. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo
64, o próprio Jesus declara da seguinte forma, ele fala, olha, eu, porém, lhes digo que desde agora verá um filho do homem sentado à mão direita do poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então nós percebemos aqui, em Mateus capítulo 26, versículo 64, que Jesus se utiliza do termo filho do homem para que os judeus pudessem reconhecê-lo como aquele enviado. Sem contar, Brasil, que o texto completo do capítulo 10 de Mateus, que nós estamos aqui analisando, é uma instrução geral de Jesus para os seus discípulos. Uma coisa muitíssimamente importante para nós notarmos em Mateus capítulo 10 e todo o seu contexto, é que Jesus está simplesmente ensinando como os seus discípulos deveriam se comportar, como eles deveriam agir, reagir e anunciar o evangelho na sua ausência. Jesus não estaria lá, mas Jesus estaria com eles em espírito. É nítido, Brasil, é claro, é transparente. Aqui o texto aqui não está falando que Jesus está marcando um encontrozinho de colegas no final de uma missão, no final de um expediente. Mas Jesus está falando de uma vinda real. Mas para isso era necessário que eles perseverassem. Inclusive, Jesus estava mostrando para eles o quanto eles sofreriam e seriam perseguidos por amor do seu nome. Ora, vamos lá, vamos pensar. Se Jesus está falando, veja, o contexto 10 todo de Mateus, é que eles seriam perseguidos, odiados, traídos, seriam mortos. Ora, se eles vão ser mortos, alguns deles seriam mortos. Então Jesus não está falando de uma pregação, de um encontro, ou de um reencontro entre eles. É evidente que não, por favor. É só você ler capítulo 10 completo de Mateus, que você vai ver que Jesus, ele fala que esses discípulos seriam perseguidos. Mas quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Mas não é só isso que ele fala. Ele fala de perseguição, de morte, de tortura, de aflição, de grande tribulação. Ele está dando instruções de como esses discípulos deveriam se comportar. É só isso o texto. O texto não está falando nada mais do que isso. Jesus só está falando e mostrando para eles o quanto eles sofreriam e seriam perseguidos por amor do seu próprio nome. Portanto, diante dessas circunstâncias, diante dessa interpretação, a gente pode admitir que Jesus não estava falando e que esta mensagem não pode significar que Jesus alcançaria os seus discípulos antes de terminarem aquele circuito. Por favor. Para simplificar tudo, eu vou deixar bem claro e transparente isso para você. É só nós analisarmos o início do capítulo 10. Veja o que diz o versículo 7. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Vocês estão entendendo que Jesus está deixando bem claro que o reino dos céus está próximo. Esse próximo não é 2.000, não são 2.000 anos, não são 3.000, 4.000 ou 1 bilhão de anos. Jesus estava falando com aquele povo, com aquela geração, com aqueles ouvintes, com aqueles espectadores, com aqueles sacerdotes, por nome de Anás, Caifás, estava falando com Pilatos, com Herodes, com pessoas que estavam ouvindo diretamente Jesus falando. E ele estava se referindo diretamente, a mensagem é destinada para os 12 discípulos. Jesus não estava falando com a igreja de hoje. Pelo amor de Deus, não faça isso, não se meta na história dos outros. A história aqui é entre Jesus e seus discípulos e a igreja do primeiro século. Pelo amor de Deus, não traga isso para os dias de hoje, porque não combina. Por favor, não faça isso. Diante disso, Brasil, todo raciocínio se concentra numa coisa só e fica coeso o texto. O texto agora tem coesão, o texto agora pode respirar. Se o reino dos céus está próximo, está à porta, então a mensagem de Jesus é sobre um reino que está próximo. Então ele está falando da sua vinda. É evidente. Mas para você que ainda tem uma dificuldade de entender o que eu estou falando, diz, eu não estou entendendo ainda. Não estou falando em línguas. Veja, o contexto, por exemplo, o contexto de Mateus capítulo 10 está nos versos 17 e nos versos 18, 21 e 22, onde Jesus está falando literalmente da sua segunda volta. Mas você pode comparar esse mesmo capítulo 10 com o capítulo 24, nos versículos 9, 10 e 13, onde Jesus repete a mesma informação para seus discípulos. Então, se Mateus capítulo 24 está realmente falando da sua segunda vinda, por que Mateus capítulo 10 não está falando?
Todo o contexto de Mateus capítulo 10 é igual, é idêntico ao capítulo 24, onde Jesus repete a mesma informação. Ah, mas o capítulo 10 não está falando de segunda vinda. Senão Jesus teria mentido. Sim, qual o problema, cara? Jesus mentiu. Tá claro isso na Bíblia, por favor. Observe atentamente o que eu vou falar para vocês. Capítulo 10 e o capítulo 24, certo? De Mateus. Os dois estão falando da segunda volta de Jesus. Ah, diz, mas o capítulo 24 realmente está falando da segunda volta de Jesus. Não, o capítulo 10 também está falando. O capítulo 16 também está falando da segunda volta de Jesus. O capítulo 28 também está falando da segunda volta de Jesus. O versículo 22 do capítulo 10, é 10 de Mateus, nos chama muito a atenção. Ele diz o seguinte, olha, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá. Se Jesus estivesse falando aqui de uma rotineira viagem, de um encontro que eles teriam depois, de uma vinda hipotética, então Jesus não falaria de perseverança até o fim. O mesmo que ele falou em Mateus capítulo 24, versículo 13. Vocês estão entendendo? Coloca no comentário, por favor, se vocês estão entendendo. Então, do qual fim, ou de qual fim Jesus está falando, senão da sua própria volta? Isso está escrito em Mateus capítulo 10. Mas por que os futuristas não pegam esse texto para ler? Por que os preteristas não pegam esse texto para ler, para entender que Jesus realmente estava falando da sua volta, mas volta visível, nos ares, com anjos? Ele não vai vir sozinho, meus queridos. Está escrito que Jesus, o próprio Jesus, não sou eu não, porque eu nem queria estar perdendo tempo com essas porcarias aqui para ler teologia, porque teologia é uma porcaria. Eu não quero ler essas porcarias. Mas eu tenho que falar isso para vocês. Isso tudo é balela, isso tudo são coisas antigas, coisas que não valem nada, que não acrescentam em nada na ciência, na produção científica, na racionalidade. Mas infelizmente eu ainda tenho que vir para cá, em pleno século XXI, em pleno 2023, para falar sobre inferno, para falar sobre purgatório, para falar sobre limbo, para falar sobre a virgindade imaculada de Maria. Por favor, eu não estou falando com débeis mentais. Eu queria uma geração de povos, de gente que fosse muito mais esperta do que aqueles povos que entendiam que as estrelas iriam cair, não é? Povos, como Jesus diz, as estrelas vão cair dos céus, do seu firmamento. Jesus está falando literalmente. Ele entendia que os céus era como se fosse um pé de uvas, onde as estrelas cairiam na terra. Por favor, gente, por favor, oh, por favor. Aonde ele acha que a lua tem luz própria. Você entende? Ele entende, Pai Nosso que estás no céu, é um Deus que está ali na frente, ali em cima, ó, logo naquela camada, subindo um pouquinho mais lá para cima, olha lá ele lá, ó. Paizinho, beijo pra tu, tô chegando aí, paizinho. É isso que ele imaginava, por favor. Não vamos... Eu tô falando de teologia pra vocês, para que vocês abram os olhos. Que essas porcarias aqui não me enchem os olhos. Se eu pudesse, eu estaria falando de qualquer outra coisa, menos sobre essas porcarias de teologia. Mas eu tô falando pra vocês com realidade. De qual fim Jesus estava falando? Como é que as pessoas pegam Mateus capítulo 10, versículo 23, e vêm me dizer que Jesus estava falando hipoteticamente? Não, Jesus está falando literalmente, meus irmãos. Jesus está falando de forma real, na lata. Eu vou voltar antes que vocês percorram todas as cidades de Israel. O Filho do Homem virá. Não vai dar tempo. Então, a gente pegar esse texto para dizer, irmão, mas Jesus não pode ter mentido, né? Porque imagina Jesus mentir. Não pode, né? Mas se o texto está dizendo que ele mentiu, admite isso, cara. Futuristas, preteristas, por gentileza, assume que Jesus mentiu, cara. Tá aqui escrito, tá bem claro. Agora fica figurando as palavras. Outros ficam futurizando as palavras. Outros, de forma até mesmo justa, tentam colocar as palavras amarradas no passado, mas dizem que Jesus voltou. E Jesus não voltou, gente, por favor. Como muitos exegetas, teólogos, eles gostam de dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, na própria Bíblia, Jesus falou o seguinte: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É evidente que Jesus está deixando claro
que a redenção, no caso o auxílio, a proteção que livra a pessoa daquela situação difícil, a salvação, no caso, estaria próxima dos discípulos. Dos discípulos, não da igreja de hoje, por favor. E como muitos hermeneutas gostam de dizer, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o próprio Jesus disse assim, ó: assim também vós, quando virdes acontecer todas as coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Se está perto para os discípulos, é porque estaria longe para nós. Então, não é um texto aplicado aos dias de hoje, é um texto aplicado para os seus discípulos, mas isto não aconteceu. Todos os discípulos morreram. Então, Jesus mentiu. Brasil, quando Jesus fala, sabei que o reino de Deus está perto, como diz Lucas 21:31, quando Jesus fala está perto, Jesus não pode estar se referindo a 2, 4, 6, 8, 10 mil anos depois. Então, por favor, entenda definitivamente. Jesus, quando proferiu essas palavras segundo a Bíblia, ele não sabia que um livro seria escrito com suas próprias palavras e que um povo de um futuro muito longe leria tudo isso e ficaria à sua espera. Olha, Jesus, nós estamos aqui lendo 20 séculos ou 22 séculos depois, né? E estamos esperando a tua volta. Não foi isso que Jesus pensou quando declarou essas coisas para os discípulos. Senão ele não falaria em perseverança, pessoal. Ele diria, ó, espera um pouquinho aí, vocês vão morrer, mas o povo do futuro, viu o jeito do futuro? Eu estou falando com vocês. Jesus não falou isso não, pessoal. Na verdade, Jesus estava falando de algo para o seu tempo, para os seus ouvintes, para a sua geração, para os seus espectadores, não mandando indiretas através dos discípulos para um povo de um futuro altamente distante de Jesus. Por gentileza, não façam uma coisa dessa. Isso é pecado, hein? Em terceiro lugar, nós temos alguns teólogos que defendem a teoria da destruição de Jerusalém. No caso, Mateus capítulo 10, versículo 23, se referia à destruição de Jerusalém. Bom, Jesus, Brasil, não estava falando de uma destruição, da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém, inclusive, não é uma volta prometida de Jesus, mas é apenas um dos sinais da sua volta. A volta de Jesus será com anjos, coloca isso na cabeça, e haverá um reino na terra. É isso, volta com anjos, volta com anjos. A volta é com anjos. Por gentileza, não é possível que vocês não entendam isso. Muita gente que defende o preterismo fala nuvem, porque a nuvem representa juízo. Não está falando só sobre nuvem não, meu querido. É a destruição de Jerusalém. Por favor, não está falando só sobre a destruição de Jerusalém, não. Está falando de várias outras coisas. Por exemplo, uma delas, Jesus teria que voltar da mesma forma como ele foi, de forma visível. Então Jesus vai voltar de forma visível. É isso. Outra coisa, meu querido. Todo olho o verá. Todo ouvido ouvirá. Olho e ouvido é todo geral. Você entende isso? Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aqueles que estão na sepultura, então haverá ressurreição de mortos. Ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, fazendo barulho em todos os lugares. Não tem como o povo de 70 não ter visto isso, por gentileza. E não venha me dizer que isso é figurado. Pelo amor de Jesus, não diga isso não. Não diga que isso é figurado, porque isso dói na minha cabeça, entendeu? Diante dessas circunstâncias, eu digo para você com mais absoluta certeza, segundo a Bíblia, a volta de Jesus será uma manifestação visível e com anjos. Jesus garantiu, inclusive, ao sumo sacerdote da sua época, que a sua vinda seria rápida e visível, e ele pessoalmente veria Jesus voltar em breve. Jesus falando para o sumo sacerdote que estava vivo em carne e osso, eu vou voltar em breve e você vai ver com os seus próprios olhos. Caramba! Jesus está falando que vai voltar, pessoal, para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote já não está mais aqui, nada dessas coisas aconteceram. Em quarto lugar, nós temos vários teólogos defendendo que essa ideia de Mateus capítulo 10, versículo 23 se refere ao futuro. Bom,
Na opinião de muitos desses teólogos, Jesus se referia ao futuro, com a chegada do tal reino. Mas a história tem demonstrado, Brasil, toda a história, a arqueologia, por aí se vai, que Jesus errou ao pensar assim. Então, não é essa a ideia. Vamos descartar a quarta posição. Em quinto lugar, nós temos muitos teólogos que defendem que essa ideia cumpriu-se na teoria da transfiguração. Então Jesus estava falando de Mateus capítulo 10, versículo 23, que se cumpriu lá na transfiguração em Mateus capítulo 17. É brincadeira um negócio desse. E o Espírito Santo está aí, viu? Para iluminar todo mundo. Está todo mundo iluminado e falando besteira por aí. Não é possível. Será que sou eu que estou sendo iluminado pelo Espírito Santo para falar com os crentes? Não é possível não, gente. Muitos desses teólogos interpretam que Jesus estava se referindo à sua transfiguração, que na verdade é o símbolo do seu segundo advento, segundo eles. Isto é, os apóstolos veriam essa glória antes do fim do ministério do Galileu. Mas no texto não há a menor evidência, alguma de que ele tenha feito alusão a essa transfiguração. Não existe nada no texto que diga que Jesus estava falando da sua transfiguração. Por favor, não força a barra. Em sexto lugar, nós temos muitos teólogos, não são poucos, defendendo que houve um erro do autor. No caso, Mateus ouviu uma coisa e, por força de vontade, escreveu o que ele queria, então ele errou. Muitos exegetas, muitos teólogos e hermeneutas defendem que essas palavras que aparecem em Mateus capítulo 10, versículo 23, é um erro do autor do evangelho, no caso Mateus. E que Jesus não teria dito essas palavras ao referir-se ao segundo circuito pela Galileia. Jesus não estava falando isso. Mas nós temos, inclusive, Brasil, nós temos vários outros textos onde Jesus deixa claro a sua intenção quanto à sua volta. Então Jesus, de fato e de verdade, estava falando do segundo advento, a primeira encarnação. A segunda seria a sua volta, o seu retorno dos céus com seus anjos. Então, o texto de 10... O texto do capítulo 10, versículo 23 de Mateus está se referindo realmente à sua volta. Em sétimo lugar, muitos teólogos defendem que o texto de Mateus capítulo 10, versículo 23 cumpriu-se na descida do Espírito Santo. Bom, Brasil, por favor. Infelizmente, essa ideia analisa superficialmente o problema, mas dificilmente interpreta o texto que nós temos aqui. Então, essa ideia, por favor, vai me dar dor de cabeça, ela está descartada. Não pode ser descida do Espírito Santo, por favor, descarta. Em oitavo e último lugar, nós temos várias outras teorias, mas eu separei 8 para vocês. E muitos teólogos defendem que Mateus capítulo 10, versículo 23, cumpriu-se na ressurreição de Jesus. Vou até tomar um copo d'água por causa disso, calma aí. Brasil, por favor, o texto não fala sobre ressurreição de Jesus. Muitas pessoas ensinam que Jesus ali, em Mateus 10, 23, aludiu à sua ressurreição, mostrando que brevemente chegaria como um Salvador glorificado, por motivo de sua vitória sobre a própria morte, pronto para estabelecer a sua igreja no mundo e que teria então um tipo de reino dos céus. Mas, infelizmente, me desculpe, os teóricos dessa ideia, não conseguimos ver Jesus se referindo à ressurreição no texto de Mateus capítulo 10, versículo 23. Por isso, também está desconsiderado. Bom, Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, por gentileza, cara, deixa um joinha. Eu, na verdade, não peço mais inscrição, porque eu percebi que pedindo inscrição, as pessoas não dão. Elas estão lá, estão vendo o vídeo e tal, olhando aqui, olha que legal, que bacana. Não, discordo. Eu concordo. Aí o cara vai lá e pede inscrição. A pessoa vai lá e passa o vídeo, não tá nem aí, não deixa nenhum like. Consome e vai embora. Então, o que eu vou fazer com você aqui? Eu vou te pedir assim, vamos fazer uma troca? Eu produzo conteúdo aqui, você se inscreve para não perder esses conteúdos. É uma troca, tá certo? Você fica conosco, fica na nossa família e eu produzo conteúdos para te mandar e você vai ser um dos primeiros a saber. Porque o que acontece? Quando você não se inscreve no nosso canal, o YouTube não vai te notificar. Porque você viu vários, dezenas, centenas de vídeos. Então o meu, quando sair, o YouTube não vai te notificar. Mas se você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube diz, opa, vou mandar para fulano aí. Toma aí, fulano, o vídeo do Jason. Aí você vai estar próximo da gente, tá certo? E vai saber de todas as novidades que lançamos por aqui. Bom, o vídeo de hoje nós vamos terminar, tá? Por aqui. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Um livro como esse aqui, um livro como a Bíblia,
Um livro que precisa de interpretação pessoal de cada pessoa para ser visto como perfeito, não o torna verdade absoluta, Brasil. Torna ele como um self-service incoerente e completamente falho, onde cada cristão usa os textos aqui como bem desejar. É um self-service. O cara vem aqui, pega a Bíblia e quero esse. Esse aqui, esse não. Esse não. Esse. Opa, só o lado A. O lado B joga fora, quero não. É um self-service. Entenda uma coisa. Se Jesus Cristo não voltou e todos os discípulos já morreram, então nos resta um único pensamento. Jesus errou. Jesus mentiu. Jesus se equivocou segundo o próprio texto de Mateus. O ceticismo, Brasil, é a única corrente que deixa claro que houve um erro fatal do falso profeta chamado Jesus, que afirmou que voltaria, enquanto os seus próprios discípulos ainda estivessem vivos em carne e osso, e não voltou. Então, por favor, Brasil, chega a hora da gente amadurecer, da gente crescer, de a gente abandonar esses mitos, essas fábulas, essas coisas que não se realizam e partirmos para algo mais concreto. Desejo a você um fortíssimo abraço, muito obrigado pela sua presença e espero que você esteja conosco no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafé@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.